Lideranças tentam modificar sua retórica na perspectiva de criar um engodo, de ludibriar a opinião pública cearense por conta do aproximar do período eleitoral. E a gente está percebendo isso acontecer com frequência nas redes sociais. Tem liderança política que faz live em rede social mentindo abertamente, mentindo sem a menor cara, assim, sem a menor preocupação, com a maior cara de pau. E eu digo que é com a maior cara de pau porque o povo não é doido. O povo sabe o que está acontecendo, está acompanhando. E a história não permitirá a passagem de negacionistas. Não haverá passagem por límpidos e alvejosas páginas da história. Tenho certeza plena disso. E a gente tem que tomar cuidado. Eu estou fazendo questão de tocar nesse assunto já na abertura do programa, porque é preciso tomar muito cuidado, mas muito cuidado com a produção de fake news nas redes sociais, com as mentiras, com os engodos que são contados nas redes sociais, com as máscaras colocadas por oportunistas de plantão que tentam ludibriar a sociedade como finalidade única de se catapultar aos processos eleitorais vindouros, a exemplo de 2022. O Ceará é o quarto colocado em relação à vacinação na segunda dose. 11% apenas. Precisa evoluir, tem que crescer, tem que ampliar, mas para ampliar só tem um jeito. O governo federal tem que mandar vacina, não tem jeito. Enquanto o governo federal não encaminhar vacina para os estados infelizmente não terão como vacinar. Porque os estados, como os municípios, seguem o Plano Nacional de Imunização. A política é política de Estado, não do Estado. É uma política nacional, deflagrada pelo Ministério da Saúde, tem que ser cumprida pelo Ministério da Saúde e pelos estados e municípios. Nesse sentido, o Estado não tem a condição sequer de fazer a aquisição própria da vacina, como foi o caso da tentativa do governo cearense junto ao governo russo, na perspectiva do recebimento de 5 milhões de doses da chamada Sputnik V, embargada pela Anvisa. E dentro dessa realidade, o que nos resta? Aguardar, evidentemente, encaminhamento de lotes maiores em relação ao número de doses para, evidentemente, ampliação do imunizante junto à sociedade aqui do estado. Ronaldo Campos, às 6h41, o governo comemora a chegada de nova dose da Pfizer, está vindo para o interior para vacinar puérperas e grávidas. Ceará é o quarto colocado no tocante à imunização da segunda dose à sua população, está entre os 5 estados que mais vacinam em todo o território nacional, mas há fake news, há engodo, há ludibriação, a política oportunista indo para a rede social mentir, enganar, ludibriar a sociedade com vistas às eleições de 2022. Ronaldo, bom dia. Bom dia, jornalista Roberto Crispim, bom dia, meu amigo Joel Luiz, ao Moisés Rolim, a Regis Santos e a toda a nossa audiência, começando aqui, mandando um abraço caloroso logo cedinho aqui para o Paulo Landim. Paulo Landim, através do Emoce, conseguiu aí começar a campanha do Junho Vermelho, e aí o símbolo do Juazeiro, que é a estátua do Padre Cícero, acaba ficando vermelho agora todas as noites. É uma homenagem para ver se as pessoas vão doar sangue. Essa aí é uma tentativa de mais arrecadação de sangue, Roberto. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, nesse momento do novo coronavírus, além dessa doença maldita, existem outras doenças normais que aconteciam no dia a dia. Existem cirurgias, as pessoas sofrendo acidentes, precisam fazer cirurgias urgentes e não pode faltar, em hipótese alguma, sangue. Porque se não tiver sangue, um banco de sangue abastecido não tem condições de fazer as cirurgias, seja de qualquer que seja o tipo. Então o Emoce começa com a campanha, esse mês mais acirrada, para ver se consegue atrair de volta os doadores de sangue. Que nesse momento fica todo mundo apreensivo, e isso é normal, perfeitamente compreensível, que as pessoas fiquem com certo receio de ir a qualquer unidade de saúde. E lá no Emoce não é diferente. Queria mandar um parabéns para o Paulo Landim, pela iniciativa, pela tentativa de
trazer mais gente para dentro do Hemócio. Eu conversando com ele, ele disse que vai procurar as igrejas evangélicas também para conversar com os pastores aqui do Cariri, solicitando dos mesmos, dos que realmente não tem nenhum problema em doação de sangue, porque tem determinados credos religiosos, são religiões como Testemunho de Jeová que não permite a doação de sangue, mas as outras praticamente todas não têm nenhuma objeção. Então ele disse que iria conversar com os pastores evangélicos, também pedindo aí solicitando que eles conversassem com os seus fiéis, com os irmãos, para que doassem sangue, que além de tudo é um ato de caridade e é um ato de amor para com o próximo. Porque nós não podemos ficar com com estoque de sangue baixo no Cariri, porque o Cariri recebe gente de todo canto, de todo tipo de complexidade de saúde e precisa-se de sangue para fazer as cirurgias no geral aqui no nosso Cariri e mandar também para outras cidades aqui perto. Olha, Roberto, com relação à vacinação, você foi muito feliz em dizer que existem várias fake news sendo publicadas nas redes sociais. Essa semana, perdão, secou aqui a garganta. Essa semana, Roberto, a gente percebeu uma outra fake news falando mal ou pejorativamente do estado do Ceará, como se o estado do Ceará estivesse sendo investigado por desvios de verbas. O que não era verdade, o que não é verdade. Investigar, pode-se investigar todo mundo, todos os estados. Então aí as instituições para isso. A própria Assembleia, a CGU, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, estão aí para investigar. A própria Polícia Federal também tem autonomia para isso. Agora, daí a dizer que tem irregularidades, é uma coisa completamente diferente. O que é que nós temos visto? O relatório existe, nós fizemos questão, viu, Ronaldo, de checar isso junto à comunicação do governo do estado do Ceará. Eu, particularmente, conversei com o porta-voz do governo, indagando a ele a respeito das denúncias que estavam sendo realizadas por lideranças de oposição ao governo cearense nas redes sociais, e a resposta que nós obtivemos foi: o recurso não passou pelo governo do Ceará. O recurso que está sendo apontado das denúncias foi direto para os tesouros dos municípios. Então, as investigações têm que ser dadas nos municípios onde há perspectiva, por meio de suspeição, de desvio do recurso encaminhado pelo governo federal. O Estado não tem nada a ver com isso. Respondam os ex-prefeitos que, porventura, tiverem desviado o recurso que seria destinado à aplicação do combate à Covid. Ou então os prefeitos que ainda estejam nos cargos que conseguiram se reeleger naturalmente. Agora, você querer atribuir determinadas peixes ao Estado do Ceará e principalmente a figura maior desse Estado, politicamente falando, que é o governador Camilo Santana, é até um pouco demais. Mas nós temos visto isso. Você tem falado das ações negacionistas, nós também temos percebido. Nós temos percebido, dentre outras coisas, que algumas pessoas do chamado, abre aspas, grupos de oposição ao governo Ceará e de situação ao governo Jair Messias Bolsonaro, tem mudado muito o posicionamento e a retórica. O último discurso que eu vi a última tentativa de pergunta que eu vi do Eduardo Girão na CPI, você jura que ele foi uma das pessoas que mais brigou e que mais pediu vacinas, e o que não é verdade. Que ele era contra a cloroquina, nunca foi. Ele tenta em todo o interrogatório de todas as autoridades de saúde que irão depor naquela casa legislativa, justamente na comissão parlamentar de inquérito, ele tenta arrastar para o viés ideológico, principalmente para a questão da cloroquina. E quando vê que não dá, ele recua um pouco, diz que está preocupado, mas a gente não tem visto ações do chamado bloco governista a nível federal, aqui no estado, fazer quase que nada para melhorar, para reverter essa situação da pandemia. Nós não vimos em nenhum momento os deputados que apoiam o governo federal, na sua grande maioria, um ou outro sim. A gente tem visto que dialoga também com o governo do estado.
mas na sua maioria no eixo mais duro de oposição aqui no Ceará, nós não temos visto a preocupação desses parlamentares sequer em discutir as ações de enfrentamento à Covid-19. Então a gente em vê compensação, Ronaldo, só para ilustrar, em compensação, e você pontua com muita propriedade, nós não estamos percebendo as preocupações, mas, paralela a esta ausência, nós estamos verificando a publicidade que tentam dar algumas lideranças aos seus mandatos quando da chegada de imunizantes no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos parlamentares federais, lideranças políticas de oposição que repudiavam, que zombavam da vacina, sobretudo a Coronavac. E hoje se colocam como defensores árduos, né? Primeiros a se colocarem à defesa do imunizante. A exemplo do capitão Wagner, a exemplo do vereador Carmelo Neto, a exemplo de outras figuras ligadas à oposição, árduos defensores do governo federal, né? Mas que, lamentavelmente, no início da pandemia, ao invés de apoiarem a ciência, apoiarem a produtividade do imunizante, faziam deboche, zombavam do imunizante, criticavam sua eficácia, mas mudaram o discurso. E mudaram por quê, Ronaldo? Mudaram pressionados pela opinião pública. Mudaram pressionados pela opinião pública. Exatamente isso, Roberto. E o que é que nós esperávamos? Que não mudasse só o recurso, o discurso que diga, mudasse também a postura, passasse a ter uma postura mais combativa ao coronavírus, que procurasse junto aos seus governadores, os deputados federais aqui do Ceará, qual é a melhor estratégia, junto com as comissões bipartite e tantas outras que a secretária Francimontes falou ontem aqui com a gente, procurasse essas comissões e vamos unir as forças, vamos encontrar soluções para amenizar a questão da pandemia. Nós estamos passando por uma crise terrível, o índice de contaminação em Juazeiro, ninguém sabe como é que está, qual é o índice exato de contaminação, e nem na região do Cariri no todo. Tanto é que os prefeitos começaram a tomar medidas isoladas, mas medidas que eram necessárias no combate à pandemia, e essas medidas, lógico e evidente, que são antipáticas, que são medidas restritivas. Então, toda vez que você toma uma medida dessa, você, lógico e evidente, sabe que está tomando uma medida que não vai soar tão bem assim no ouvido do eleitor. E não adianta a gente querer maquiar, porque o político só pensa no eleitor, pensa no voto. Isso é fato. E daí ele começa também a pensar: como é que vai ficar a minha carreira política? Como é que vai ficar a minha administração? Como é que vai ficar a minha popularidade? Porque são agentes políticos. E não tem como pensar diferente. Isso é perfeitamente natural. Mas estão tomando medidas mais restritivas, estão tomando medidas de isolamento social, que é o extremo, mas que também é necessário. Se a gente analisar o número de mortes que tem em Juazeiro em maio, Barbalha, Crato, Brejo Santo, Jardim, Mauriti e Farias Brito, é uma coisa fora do comum. Em Farias Brito, uma mesma família perdeu 2 filhas. Então é uma coisa muito triste essa semana que está acontecendo. A gente está vendo os amigos indo embora. Essa semana, até ontem, faleceu um menino aqui de Juazeiro, um amigo meu, Márcio, cara novo, 30 e poucos anos. Entendeu? Joel perdeu 2 essa semana lá em Barbalha, 2 irmãos, que não foi essa semana, agora eu lembrei qual foi. Foi um irmão e depois outro. Em Barbalha, ontem faleceu o Salviano Dantas, que era o coordenador, o diretor da Câmara Municipal de Barbalha, era o braço direito do presidente, um cara muito competente, extremamente prestativo e educado. Mas, infelizmente, também jovem. Acho que Salviano, no máximo, deveria ter uns 38 anos. E acabou perdendo a vida por conta dessa Covid. Então, nós precisamos, sim, que o estado do Ceará se destaque ainda mais, Roberto. Eu não tenho nem dúvida de que é um dos estados que mais vacina, e ontem o noticioso nacional fez questão de ressaltar isso para acabar com qualquer fake news no tocante à vacinação no estado do Ceará. Nós temos tido aqui... E aí,
Pois não, Roberto? Pois não, Ronaldo? Pois não, pode completar. Nós temos tido aqui a Francimones Albuquerque, aqui no Juazeiro do Norte, mostrando, dizendo os números, que até o final da semana a gente vacina 95% da população, e nas redes sociais a gente vê um bocado de cretino, com licença da palavra, abre aspas, colocando fake news, mentindo para os outros que falam a mesma língua estarem compartilhando mentiras. É isso que nós temos percebido em vários grupos de WhatsApp, inclusive no Facistão, está lá, dados que não condiz com a realidade. Ou então dados distorcidos da realidade. Olha, ainda falta tanto por cento ser vacinado. Mas por que é que ainda falta? Porque o público daquela vacinação ainda não compareceu. E a Secretaria está fazendo a busca ativa daqueles que ainda não compareceram. Às vezes as coisas não são ditas como deveriam ser ditas. E aqui no Bom Dia Cariri, a gente rasga o verbo e explica o que é que está nas entrelinhas para que o nosso ouvinte tenha, sem sombra de dúvida, sempre a melhor informação. Roberto. É um momento extremamente complicado que se vive nesse país, sobretudo por conta do negacionismo de alguns. E aí nós precisamos pontuar uma realidade junto à nossa audiência. E graças ao bom Deus, a nossa audiência é feita por cabeças pensantes, por figuras que param para nos escutar, mas analisam aquilo que nós dissemos diariamente, refletem sobre as nossas falas, buscam maiores informações e aí, evidentemente, após esse tipo de ação, né, chegam às suas próprias conclusões. Aqui a gente não coloca nada na cabeça do ouvinte, dá um nozinho e fecha para ficar guardado. A gente faz o ouvinte pensar. Graças ao bom Deus, nossa audiência ela é feita por cabeças pensantes. E dentro dessa realidade, Ronaldo, é preciso fazer uma convocação à população, sabe? A gente vive um momento muito dificultoso no sentido não apenas da pandemia em si, não apenas do negacionismo à pandemia, mas sobretudo em relação à propagação da fake news. A mentira, a informação inverossímil, ela corre com maior rapidez. Ela é propagada com um volume maior, com uma força muito maior. E isso causa, evidentemente, incerteza junto à opinião pública. E algumas pessoas, inclusive, recebem a fake news como fato e passam a acreditar nesta fake news como fato. As últimas fake news que nós estamos verificando são relativas à questão de vacinação. No estado do Ceará, questões relacionadas a recursos encaminhados, como foi essa que você falou recentemente. Liderança política vai para a rede social para dizer que o estado do Ceará está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, a CGU, porque teve desvio de 60 milhões de reais. Isso é de uma falácia, de uma irresponsabilidade, de uma cretinice desproporcional. Porque o recurso não entrou para o Tesouro Cearense, entrou para os municípios. Então quem tem que ser responsabilizado são os prefeitos que conseguiram se reeleger, como você colocou, propriedade. Nós estamos na iminência de um processo eleitoral. E muito discurso hoje é propagado devido à construção de um palanque com vistas a 2022. Agora, não são apenas as lideranças políticas com intenção de crescer eleitoralmente a partir da fake news que estão realizando esse serviço. Nos municípios, os chamados cabos eleitorais destas lideranças estão fazendo ipsilíderes, seguindo à risca a cartilha dos seus líderes. E é por isso que a imprensa precisa ser combativa. O jornalismo nunca foi tão importante e essencial como nos dias de hoje. É preciso fazer com seriedade. Infelizmente, Ronaldo, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Verdade. Infelizmente. Mas é preciso que a audiência tenha discernimento. A população precisa receber a informação e checá-la 2, 3, 4, 5 fontes para não ser ludibriada, para não ser enganada. Porque, infelizmente, nesse país, desde 2018, a prática que se condiciona a opinião pública na tentativa do crescimento político é o da discórdia, é o da mentira, é o da propagação da fake news. Conta-se uma história repetidamente
transformando ou buscando a transformar numa verdade. Verdade que vai beneficiar alguém. Justamente o criador da fake news. É preciso tomar muito cuidado. Concordo com você Soares está lá plenamente. em Barbalha. Pois não, Ronaldo. Concordo com você plenamente que a gente tem visto muito isso aqui no nosso Cariri. E nós temos visto também, Roberto, fazendo esse apanhado. O momento é crítico, não é só pela pandemia, mas o momento é crítico também por falta de ideologias. Porque a gente tá vivendo num momento de acirramento ideológico, mas que quando você puxa para as regionalidades, quando você puxa para as localidades, essa coisa ela se mistura, ela tende a ser meio híbrida. E isso ainda é pior do que o acirramento ideológico. Porque o cara, em uma esfera ele é isso, em outra esfera, uma esfera ele é de direita, na estadual ele é de esquerda, na municipal ele é de centro, e aí ele mistura tudo, mas também isso não é à toa. Isso é para se garantir, para levar vantagem, para onde pender a balança, ou seja, para o lado que alguém ganhar, o sujeito chegar e dizer, olha, eu estava aí também, eu tinha botado um pé aí, embora a minha mão estivesse lá no outro lado e a cabeça repousando sobre outra ideologia, mas eu estava aí também. A gente percebe isso aqui. A gente tem percebido até a formação de grupos de debates que não é nada a não ser uma tentativa de voltar aos holofotes. Depois que passar, você vai passar. Ideologias têm de todas as montas, de todos os tipos, junto na mesma coisa. Aí o cabo critica uma coisa a nível nacional, aí apoia a nível municipal, aí critica a nível estadual e faz aquela salada toda. Quando os candidatos deles ou os partidos que estão apoiando perdem, ele ainda acha que tem o direito de o que ganhou chamar ele para dentro da máquina pública, seja qual for a máquina. Está uma verdadeira, como diz no popular, uma esculhambação política que estamos vivendo, principalmente aqui na região do Cariri. Deixa eu aproveitar a sua fala. Claro, a gente não vai direcionar de forma pejorativa, porque não tem essa intenção, mas eu ouvia você falando e me lembrava de uma discussão que nós levantamos aqui a partir da participação de um ouvinte nosso, anunciando o surgimento de um novo grupo político, da tentativa do surgimento de um novo grupo político a partir de cabeças que estão aí saindo de siglas partidárias e tentando buscar um novo espaço. E é justamente isso que você colocou, né? Eu tomo esse novo grupo como um exemplo claro da sua fala, porque há figuras ligadas à direita mais conservadora, há figuras ligadas mais ao centro, há figuras ligadas mais à esquerda, que nós sabemos, quando do funilamento das discussões, é impossível você ter, né? Com o afunilamento das discussões, você ter uma pessoa mais radical de esquerda num grupo onde está uma pessoa mais radical de direita, mais conservadora de direita. É incabível você admitir uma situação como essa, né? Então, a grande realidade do momento, e aí você é muito feliz quando coloca, parece faltar realmente um pouquinho mais de posicionamento em algumas pessoas, né? Estão mais desejosas dos cargos públicos, mais interessadas no status que o cargo público, que o poder do cargo público pode oferecer, do que realmente com a ideologia de agir em conformidade às expectativas da sociedade, fazendo, evidentemente, com que a ação se propague em benefício da coletividade. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Enquanto nós tivermos grupos políticos, né, ou a participação de figuras com interesses particulares, pessoais, em detrimento da coletividade, infelizmente, a gente não vai sair do patamar que nós nos encontramos. Essa é que é a grande realidade, meu caro Ronaldo Campos. Sem dúvida, mas aproveitar... Roberto. E isso até pode acontecer quando você quer banalizar a coisa. Quando você banaliza a coisa, aí você está em tudo. Quando você quer banalizar a coisa... E essa coisa eu percebi também na última eleição de 2020, às vezes ela ficou um pouco banalizada, porque o cara estava no canto, estava no outro, estava no canto, estava no outro, e quando terminou as eleições aqui em Juazeiro, por exemplo, tinha gente que ainda achava, ainda acreditava que o Gleidson Bezerra, por ser o prefeito eleito,
ainda tinha a obrigação de convidá-lo para participar do governo, uma vez que ele nunca esteve lá, nunca ajudou na campanha. Não era correligionário, não era apoiador, não trabalhou na campanha, que é correto a gente dizer assim. Pelo menos quando o cara trabalha num projeto e esse projeto chega ao poder, é normal que ele também faça parte disso aí. Mas quando você não estava em nenhum momento, você querer achar que o gestor teria a obrigação de lhe convidar, aí eu acho que é um pouco demais. Ah, mas o governo não podia convidar? Pode. Se convidar, aceite. Esse é o meu conselho. Agora, achar que o governo teria a obrigação de convidar, aí é um pouquinho demais. Por quê? Porque banalizou a coisa. Porque em um determinado momento conversou com o prefeito, por exemplo, ou o seu grupo conversou, ou conversou com outro, tomou café com outro, comeu feijoada em outro, comeu churrasco na casa de outro, e por aí vai. Eu acho que a coisa é muito maior do que isso. Nós não podemos bagunçar a política. Eu não entendo como é que um grupo que tem gente de extrema direita, extrema esquerda, centro radical, vai conversar para construir uma política ou uma linha de raciocínio. Aonde? Como? Se um tem um interesse específico nisso aqui e é ligado a um setor X, o outro é a Y, não vai juntar. Essa é a realidade. Então, ou é para banalizar, ou é realmente para terem mais visibilidade no momento que está se passando na política regional e que a gente tem sentido uma falta imensa aqui no Cariri de lideranças. Embora também volte a dizer o que eu disse ontem, foi ontem, Roberto. O Cariri está de parabéns. O Cariri voltou a ter 5 representantes na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que há muito tempo isso não acontecia, Roberto Crispim. Eu queria pontuar em relação a esse pensamento que ainda permeia a opinião pública, no sentido da ausência de lideranças políticas na região. Eu discordo desse pensamento. Eu acho que nós temos boas lideranças, importantes lideranças políticas na região do Cariri, a exemplo do Fernando Santana, a exemplo do Guilherme Landim, a exemplo do David Raimundão, que está construindo a sua própria história no parlamento cearense, o próprio Melinho de Freitas, que cresceu muito nos últimos 365 dias, após, evidentemente, a sua tentativa de vencer pleito eleitoral ao executivo juazeirense. Nós temos o Rafael Branco, pouco mais de 2 semanas de trabalho no Legislativo, já tem aí um arcabouço de ações em prol de municípios da região do Cariri, né? Talvez o que não haja, Ronaldo, e aí é uma questão, creio eu, muito particular de cada liderança, seja o fomento, né, de um grupo político atrelado a siglas partidárias, né? Eu conheço a realidade de alguns parlamentares com atuação pela região do Cariri e sei que a vasta maioria é apoiada por inúmeras lideranças em municípios da região, independentemente de ser criado um núcleo, né, abrigando siglas partidárias para dar vazão, evidentemente, a esse apoiamento. Talvez haja uma visão equivocada da ausência, né, de representatividade ou de maiores lideranças pela região no âmbito do parlamento cearense, né? E isso, inclusive, é uma situação apontada pelo atual vice-prefeito de Juazeiro e ex-deputado Giovanni Sampaio. Giovanni, que vez ou outra, aponta a necessidade, né, do surgimento de lideranças. Mas, ora, vejamos... Está dizendo que vai ser candidato, viu, Roberto? Né? Nós temos 5 deputados estaduais que representam com muita galhardia hoje a região do Cariri no âmbito da Assembleia Cearense. A região do Cariri tem a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso pesa, evidentemente. Talvez nós estejamos pouco representados no âmbito da Câmara Federal. Você parar para analisar friamente, mas com muita frieza, a representação caririense no âmbito da Câmara Federal, você vai perceber que você tem o Pedro Bezerra, que está sempre na imprensa do Cariri, né? Sempre se manifestando, se movimentando, seja com uma situação mais polêmica ou menos polêmica, o Pedro está sempre na imprensa discutindo situações que refletem, evidentemente, né, no cotidiano
da nossa região, do nosso estado, do nosso país, mas eu sinto muita falta. Inclusive, estava criticando outro dia na assessoria do deputado Edivan Alencar. Eu dizia para a assessoria do Edivan: o deputado sumiu, desapareceu da região, tomou Doril, nunca mais ninguém ouviu falar do Edivan Alencar. Cadê o Edivan Alencar? Vez ou outra o Guimarães, e a gente precisa fazer também esse apontamento, Guimarães, ele tem essa ação particular de estar sempre que possível nas regiões, isso é dele, e a gente tem que pontuar porque é verídico, né? É fato, então a gente não pode obscurecer. Mas eu sinto a ausência do Guimarães em alguns momentos na região do Cariri. Precisa atuar mais nos municípios, deixar de trabalhar apenas pelos municípios que elegeram, que auxiliaram, contribuíram na sua votação. Se representa o Estado, tem que ser o Estado como um todo. Se representa o Cariri, tem que ser o Cariri como um todo, não apenas as prefeituras, onde há aliados do Guimarães no exercício do mandato, né? Isso, e eu coloco aqui o Guimarães, coloco o Edivan, mas há N parlamentares votados na região do Cariri, que na eleição de 2018 vieram para cá por meio de cabos eleitorais pagos para realizar o trabalho. Essa é outra realidade. E a sociedade de Juazeiro tem que compreender esse tipo de situação. Nós temos pessoas especializadas, eu não vou aqui relatar nome, mas enfim, nós temos pessoas especializadas no cenário político do Juazeiro, do Crato, da Barbalha, da Missão Velha, dos municípios que formam a região, para, em épocas eleitorais, vender apoiamento a candidatos, sejam estaduais ou a federais, fazem a apresentação dos nomes, colocam o dinheiro no bolso, o sujeito recebe o voto, nunca mais pisa na cidade. Quem beneficiou? O cabo eleitoral, que recebeu o recurso. Nós temos pessoas especializadas nesse tipo de ação. Quem é que pede? Pede a comunidade. Porque o deputado que veio pagando o cabo eleitoral, ele deixa de ter obrigação, porque ele pagou para receber o voto. Então ele deixa de ter responsabilidade. Em tese, não deveria, mas em tese deixa de ter. Né? Então, ele acha que deixa de ter, né, Roberto? De representação na Câmara Federal. A Câmara Federal, nós poderíamos estar muito, mas muito melhores em relação à representatividade. Está faltando responsabilidade daqueles que foram eleitos com votos do Cariri em representação a essa região, Ronaldo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas no próximo ano a gente vai ver muita figurinha aqui no Juazeiro do Norte. A gente vai ver gente de tudo quanto é tipo, falando tudo quanto é coisas. E aí não só o Dilvan Alencar, como outros tantos. No próximo ano, eu não tenho nem dúvida. Inclusive aqui no Bom Dia Cariri vai vir um monte dessas pessoas falarem todo tipo de coisa. Até aqueles que dizem que é contra os gastos, que eu não vou gastar nada, eu sou o que menos gastei como vereador, eu sou o que menos gastei como deputado, que eu não uso todo o meu gabinete porque eu não preciso, é um desperdício, mas não tem coragem de apresentar projetos dentro da Assembleia e nem dentro da Câmara Federal para acabar com as mordomias. Chegam e tentam dizer que é o impoluto, que é o dono da moral e dos bons costumes e que é contra excessos de gastos e as mordomias que o parlamento proporciona devido ao cargo. Mas também não tem coragem de apresentar projeto, e esse ano poderia apresentar para acabar com as mordomias, com as regalias. Não vi nenhum fazendo isso. Não, mas vai ser vencido. E daí que vai ser vencido? Apresenta. Custa nada. Pelo menos fala aí para ver se melhora a imagem, faça alguma coisa. Nós não temos visto. Roberto, quando eu falei em lideranças, eu disse ao mesmo tempo que o Cariri tinha voltado até a representação de 5 deputados na Assembleia Legislativa, coisa que fazia muito tempo que não tinha, que não havia, que a gente não tinha percebido mais esse volume de deputados aqui do nosso Cariri. Agora, eu falo principalmente de uma liderança que arregimente, que leve os outros, que faça com que o Cariri tenha peso na balança na hora de se articular as ações para o Cariri. Nós, e aí eu vou concordar com você, temos muita sorte em termos um deputado como o Fernando Santana, que é um verdadeiro embaixador do Cariri, vai para um canto, vai para outro, pega um prefeito, leva no Camilo, que é do Cariri, e a gente tem, por conta de uma figura como Camilo Santana, nós temos tido ações
aqui para a nossa região. Mas o que é que eu estou sendo temeroso? É que daqui a pouco a gente não vai ter mais o Camilo no governo do estado do Ceará. As coisas podem se reverterem negativamente para o nosso Cariri. Ou seja, não ser mais prioridade do governo do estado do Ceará. Porque hoje nós temos o Fernando, hoje nós temos o Camilo, hoje a gente ainda tem o ex-senador Eunício Oliveira, que está tentando voltar aí para o jogo político, e eu creio que vai se reeleger, seja o que for que ele se candidate, se tiver o apoio necessário que ele articula. Eu creio que é para a Câmara Federal. Se for para a Câmara Federal, não tenho nem dúvidas de que ele será eleito. Se for para o Senado, vai depender de conjunturas. Se for para o governo do Ceará, também. Mas, para o que nos bastidores se fala que é deputado federal, eu creio que ele está eleito. Agora, o que é que a gente via antigamente, Roberto? É que nós tínhamos lideranças como Mauro Sampaio, lideranças como Adalto Bezerra, os dois saudosas personalidades aqui do Cariri, que o jogo político passava pelo Cariri também. A gente tem ainda poucas lideranças mesmo que arregimenta outras lideranças. É nesse porte maior que eu, infelizmente, sinto a ausência de um grande líder no Cariri, com exceção do governador Camilo Santana, que cuida do estado todo. Então não pode focar só no Cariri. Mas aqui no Cariri a gente já teve figuras como o Hélito Landim, que era detentor de uma grande gama de apoiadores, tinha uma grande influência no Cariri como um todo. É isso que a gente às vezes sente um pouquinho a ausência dos novos políticos. Eu creio que o Fernando traça essa trajetória. O Fernando ele pode ir longe no cenário político e no tocante a ser uma grande liderança no Cariri, porque ele sabe fazer as articulações bem feitas. Os demais deputados, muitos deles estão correndo para se consolidarem, porque precisam, e a gente entende que no jogo político é necessário. Tem deputados, como você acabou de falar, como o Davi, como o próprio Rafael Branco, com 15 dias de assento na Assembleia, já tem mostrado a que veio, tem feito um bom trabalho, tem procurado recursos, está apresentando projetos. Então ele chegou e disse lá na Assembleia, olha, eu estou chegando, mas eu quero ficar aqui. Eu quero que o povo do Cariri veja que eu, Rafael Branco, tenho condições e sou capaz de ser um dos melhores deputados do estado do Ceará, principalmente para a minha região. Eu acho que é esse o recado que o Rafael Branco está dando. Agora, as outras forças também estão, como dizia Nietzsche, tentando também se fortalecerem. É o que Nietzsche chama de a vontade de poder. Cada um corre por um canto para dominar seu espaço, para ter mais poder, para ter mais musculatura, principalmente dentro do jogo político. Roberto. Concordo com você. Ainda percebendo que a grande ausência de representatividade à região se dá no campo da Câmara Federal. Nós temos vários parlamentares que foram votados à Câmara Federal em 2018, mas representação mesmo, de fato e de direito, dá para contar na palma de uma das mãos. Aí eu lhe faria uma pergunta, Roberto. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Não chega a 5 dedos. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Oi? Certo? Manda. Nós temos debatido aqui política do Cariri, política do estado do Ceará e política nacional o tempo todo. Nosso jornal é só sobre política, editorias de política. E eu lhe pergunto, nós temos o Pedro Bezerra que vai para uma reeleição. E fora o Pedro Bezerra, nós temos quem mais? Para federal, do Cariri. Essa é a pergunta que eu estou lhe fazendo, Roberto. Quem mais nós temos Ronaldo, aqui? Deixa eu colocar uma situação aqui que a gente tem que observar com muita frieza. Com muita frieza de verdade. A gente fala a respeito do Fernando Santana, fala a respeito do Guilherme, do Rafael, fala a respeito do Davi, do Nelinho, cita aqui o Guimarães, o Idilvan, mas é preciso destacar um ponto muito importante dentro de um processo eleitoral, tanto a Câmara Federal como também a Assembleia Legislativa, que é justamente o apoiamento dos prefeitos municipais. Um candidato que tem o apoiamento de um governo municipal
respaldado pela opinião pública, apoiado pela opinião pública, por conta das suas ações, tem uma facilidade muito maior de elegibilidade, de chegar ao exercício do mandato. E aí, evidentemente, cria-se uma responsabilidade muito maior desta figura política no tocante a representar este município no âmbito da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu vou tomar como exemplo aqui, e aí é uma dor de cabeça que o Zé Ailton Brasil vai ter ano que vem no Crato. Situação do Gleidson Bezerra, nem tanto. A do Guilherme Saraiva também não será tão dificultosa, mas o Zé Ailton Brasil vai ter uma dor de cabeça grande no que vem lá no Crato, e eu explico por quê. O Zé tem, ao lado dele hoje, André Figueiredo, que é um leão no PDT. José Nobre Guimarães, que mesmo líder da minoria, é uma figura que, para os seus aliados, age numa defesa plena dos seus interesses. Eu digo aqui, repito, sem meter errado, Guimarães, quando há um prefeito ligado ao Guimarães no exercício do cargo, o Guimarães é um grande representante desse município. Ele peca muito quando o prefeito é seu aliado. Aí ele peca. Infelizmente ele peca. Mas se o prefeito for aliado, ele trabalha com afinco. Então você perceba, tem o Guimarães ao lado do Zé Ailton, tem o André Figueiredo, que é muito respeitado pelo PDT do Crato, pelas ações em prol da gestão Zé Ailton e do André Barreto, né? Sempre auxilia, sempre está junto, participa, é também um amigo particular do Zé Ailton Brasil e do próprio André Barreto, né? E agora tem a possibilidade do Fernando Santana sair à Câmara Federal. Então você perceba a situação de um prefeito que tem respaldo, que tem bem-querência, que tem apoio popular, que acabou de vencer uma reeleição, mas que está num fogo cruzado para 2022. Porque tem 3 figuras importantes que desejam receber do seu apoiamento, sabem da importância desse apoiamento e que não querem, evidentemente, dividir a fatia do bolo, né? Então, eu estou colocando isso aqui porque muita gente discute a questão da necessidade de uma liderança no âmbito da Assembleia, no âmbito do Parlamento, mas a liderança que mais influencia é o prefeito municipal. E vai influenciar negativamente se a gestão for péssima e vai influenciar muito positivamente se a gestão for profícua e estiver, evidentemente, né, com respaldo perante a opinião pública. No caso de Juazeiro do Norte, eu falava sobre a questão do Crato. Eu acho que o Zé vai ter problema, mas o Zé é muito inteligente. O Zé Ailton Brasil é uma figura que modificou a forma de fazer gestão no município do Crato, essa é a realidade, azeitou a máquina, iniciou um processo de ação política voltada aos interesses da população menos abastada. Zé Ailton Brasil venceu a eleição no Crato, Ronaldo, trabalhando pela população pobre, essa é a realidade. Quem deu a eleição a Zé Ailton em 2020 foi a população pobre do município do Crato, mediante as ações que ali ele deflagrou. Então o Zé Ailton Brasil tem hoje, indiscutivelmente, um poderio eleitoral gigantesco junto a essa gama da população cratense para as eleições de 2022. Indiscutivelmente. Juazeiro do Norte, o Gleidson vai ter trabalho também. Embora não seja um trabalho voltado à escolha de nomes, vai chegar uma hora que o prefeito Gleidson vai ter que tomar uma decisão na vida dele. Ou ele é centro, ou ele é de centro-esquerda, ou ele é de direita, ou da direita conservadora. Não dá para você ver o peixe fritar, a carne assar e o frango cozinhar. Não tem condição. Você vai ter que escolher um prato para poder servir a mesa. E diante dessa realidade, hoje, a peso de hoje, evidentemente a linha política do Gleidson é muito mais voltada ao Eduardo Girão, que é o presidente do partido, que é, na verdade, o senador do partido do Gleidson, Podemos, né? Tendo à frente aí o Fernando Torres como presidente da sigla na estadual. E, evidentemente, essa aproximação do Gleidson para com o Girão o leva, por osmose, ao apoiamento do nome das oposições na sucessão ao governo Camilo Santana, né? O Gleidson tem estado reunido com o governador institucionalmente, levado pelas mãos do deputado Fernando Santana. Mas não significa dizer que o Gleidson apoiará o indicado pelo governador Camilo à sucessão,
do abolição, tampouco votará no Fernando Santana. Eu, particularmente, acho muito difícil, inclusive, né, que não seja o Fernando Torres o candidato do Gleidson em 2022, sendo o Fernando lugar do presidente do Podemos a receber esse apoiamento. E por que eu acho isso? Por toda a situação que está posta nas ações praticadas pelo próprio prefeito municipal. Mas vai chegar uma hora, Ronaldo, que não tem jeito. Ele vai ter que se apresentar e dizer, olha, nós vamos seguir essa linha. E essa linha claramente será apresentada e demonstrada como sendo de direita, ou sendo de esquerda, ou sendo de centro. Né? Hoje a tendência seria uma linha de direita, indubitavelmente. A vida mais fácil hoje, se a gente parar para observar os prefeitos, é a do prefeito Guilherme, que tem o apoiamento do Fernando Santana, que é aliado de todas as horas, que tem o governador do lado para tudo que for necessário ser produzido em prol da Barbalho, por ser um governo, evidentemente, construído, né, numa aliança muito forte entre PT e PDT na terra dos verdes canaviais. E que, evidentemente, não deve gerar dissabores, né, a própria gestão em relação às escolhas dos candidatos para o próximo ano. Deve ser lá o Fernando Santana para estadual, se o Fernando sair para estadual. Se o Fernando for para federal, vai ser o Fernando para federal com o apoiamento de uma outra ala para a reeleição do André Figueiredo, sem sombra de dúvidas. Então lá não vai ter tanto trabalho. Eu acho que o trabalho mesmo vai ter o Zé Ailton Brasil, porque são 3 grandes nomes, né? O Pedro Bezerra também foi votado lá em Crato, é bom lembrar disso, né? Também se coloca à disposição do Zé Ailton quando necessário. Então o Zé vai ter o Pedro Bezerra para escolher, o Fernando Santana, caso o Fernando saia para federal, tem o Guimarães e tem o André. Não é matéria fácil, né? E é matéria para quem é líder. E não é qualquer um líder, não. Tem que ser líder com respaldo popular, porque senão o bicho pega. E ainda tem a briga para estadual, que é outros 500, Roberto, que a gente só está falando no nível aí federal. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Gleidson Bezerra tem... Não dá para analisar o Gleidson Bezerra apenas pelos últimos momentos, ou então pelas últimas eleições em Juazeiro do Norte, principalmente da presidência da Câmara para cá, desse governo Bolsonaro para cá, por exemplo, que se associam ao Gleidson Bezerra, tentam, principalmente os opositores, associar a imagem do Gleidson a essa direitona mais conservadora. Mas, se essas pessoas conhecessem melhor a história do prefeito Gleidson Bezerra, saberia que o Gleidson começou a militância dele lá no PSTU, que o Gleidson chegou à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e era apoiador também, de primeira ordem, do prefeito Manuel Santana. Então ele tinha um relacionamento muito bom com a esquerda. Ele nunca foi extremista. O Gleidson é um cara de consenso. O Gleidson, Roberto, é o que eu chamo de político versátil. Ele é extremamente pragmático. E eu não tenho nem dúvidas que na hora certa ele não vai romper, mas ele vai se deslocar dessa direita representada pelo Podemos e aí pelas figuras do Eduardo Girão e também do Fernando Torres, o Fernandão. Talvez do Fernando Torres nem tanto, ele permaneça dando apoiamento ao Fernandão, mas um apoiamento mais discreto. E eu acredito que o caminho que vai ser traçado, que vai levar o prefeito Gleidson a tomar as suas próximas decisões, será um caminho mais pró-governo do estado do Ceará. Até porque se precisa nessa conjuntura política. A gente tem que ser pragmático, é extremamente necessário. Através do Geovani Sampaio, cada vez mais o Gleidson se aproxima do bloco do Camilo Santana, através do Fernando Santana. Então não se espantem se amanhã ou depois o candidato a federal do prefeito Gleidson for o deputado estadual e hoje vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana. Não se espantem se amanhã ou depois o prefeito Gleidson desembarcar do Podemos e ir para uma outra sigla partidária, ou mais neutra, ou mais progressista. É normal, é natural no processo eleitoral, no processo de construção da figura, não só do político,
mas de consolidar a sua administração. Então, se não é pelo viés ideológico e político, vai ser pelo viés administrativo. Vai haver uma necessidade maior de se alinhar com o governo estadual. Não tenho nem dúvida quanto a isso, Roberto. E isso é uma questão de teoria. Isso é uma questão de teoria. Sim, sim. Né? Isso é a minha avaliação. Isso é o meu comentário, é a minha avaliação, é o meu ponto de vista. Sem dúvida. Sem dúvida, e tem que ser respeitado, evidentemente, né? Agora, se a gente parar para analisar friamente o contexto, a gente vai perceber que, a peso de hoje, o Gleidson é um político ligado à direita, né? Defensor do Podemos, partido ligado ao senador Eduardo Girão, que é bolsonarista de carteirinha, embora não tenha coragem de assumir. Essa é a realidade. Não há outra realidade que não seja o apoiamento do senador Eduardo Girão a Jair Messias Bolsonaro. Ele só não tem coragem de dizer que é apoiador, que é defensor do governo. Sabe Deus por quê, mas apoia. Essa é a realidade. Meu caro Ronaldo Campos, o Moisés Rolim está na linha. Moisés, antes de chamar você, só fazer um apontamento importante, porque a gente discutiu aqui o nome do Fernando Santana, do Guilherme Landim, que é um grande deputado estadual, filho de uma figura importantíssima do contexto político do estado do Ceará, em memória, o ex-presidente da Assembleia, Wellington Landim. Falamos sobre o Nelinho, falamos sobre o David Raimundão, filho do ex-prefeito Raimundo Macedo, que já foi prefeito 2 vezes, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, tem um legado na política do estado cearense, né? Passamos por vários nomes, Pedro Bezerra, filho do deputado federal e filho do ex-prefeito e ex-deputado Arnon, Guimarães, que está na ativa, o André Figueiredo, mas não tem mulher capaz de ser liderança? Não há uma representação feminina que possa também ser alçada à possibilidade eleitoral em 2022 pela região do Cariri? Me fizeram essa pergunta aqui agora há pouco. E aí eu paro para analisar. Eu acho que tem, viu, Roberto? Tem muitos nomes bons. Eu percebo poucos nomes. Eu percebo pouquíssimos nomes capazes de realmente ter uma condição eleitoral para 2022. Vou dizer aqui 3 que me vêm à mente com maior rapidez. Eliane Estrela, atual secretária de Educação do Governo do Estado. Jaqueline Gouveia, atual vereadora pelo Republicanos em Juazeiro do Norte. Andréa Maia Landim, candidata a vice, derrotada nas eleições de 2020 pela Rede de Sustentabilidade. Eu, de bate-pronto, só lembro essas 3. Se tiver mais, me perdoem. E aí você fala aí no nome da Andréa Landim, é um nome que tem uma aceitação muito grande, quando a gente tem conversado de bastidores com algumas pessoas, temos percebido isso. Mas nós podemos ter novidades sim, tipo uma secretária ou outra aqui do município. Dependendo da conjuntura, pode ser também uma Francimones Albuquerque, pode ser também uma Pergentina Jardim. A peso de hoje. Né? A peso de hoje mesmo, eu creio que tem essas 3 que você acabou de falar. A Ana Paula não deverá permanecer mais no jogo, eu acho que a Ana Paula está fora do jogo. Essa eleição passada do 2020 foi um balde de água fria em todas as pretensões, não creio que vá para disputar mais nada, mas a Andréia hoje tem uma grande aceitação, tem um discurso fácil, tem uma maneira de se comunicar muito eloquente, muito boa com a população. Sem sombra de dúvida, isso é um ponto muito importante numa campanha. A Jaqueline Gouveia, ao meu ver, ela pode se eleger no partido que ela está, porque o partido tem musculatura, mas também pode ser que ela cometa ou tenha a mesma infelicidade da eleição passada. Trabalhe, e o partido lá na frente esteja inchado, com pessoas com muito poder econômico, com muita estrutura, e aí o que vai contar lá na frente vai ser essa estrutura. E a Jaqueline não seja eleita. Isso pode acontecer? Pode. Então, a Jaqueline vai ter coragem de sair de onde ela está para ir para outro partido, correndo o risco de perder a cadeira na Câmara, caso não seja eleita? Eu acredito que não. E esse mesmo drama também também tem outros vereadores na Câmara que estão passando por esse mesmo drama, para ser exato, como o Márcio Joia e outros que estão tentando aí
colocar o nome como candidatos a deputado, mas estão presos a determinadas siglas partidárias. E no caso do Márcio Joias, no caso de outros como Davi Araújo, que fala às vezes em bastidores que tem vontade de ser candidato, eu não acredito que eles saiam da sigla que estão, ou que sejam botados para fora, dependendo do acordo, e que nem o Ministério Público e nem o suplente não peça a cadeira, não entre na justiça pedindo, reivindicando a cadeira de vereador. Então é um risco muito grande. E se ficar no PTB, tem uma grande possibilidade de estar morto antes de começar a corrida, porque mesmo mudando de direção, eu não vi o PTB arregimentar, conversar, alinhar, aumentar o leque de perspectivas para uma corrida à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Roberto. O PTB é um partido que passa por uma situação extremamente delicada, né? Justamente por conta das diretrizes impostas pelo seu presidente nacional. Aqui no estado do Ceará a gente sabe qual é a realidade, no Juazeiro da mesma forma. Hoje o PTB está próximo ao governo Gleidson Bezerra, mas com lideranças em seu interior que não são declaradamente apoiadores dessa mesma gestão. Há, portanto, uma perspectiva de um esvaziamento da sigla a partir da liberação da janela do próximo ano. Mas é bom esperar para ver. Bom, vamos até o município de Crato, onde está Moisés Rolim, mas trazendo informações hoje sobre Nova Olinda. Nova Olinda também preocupada com o aumento do número de casos da Covid. Parece que em Nova Olinda o prefeito vai determinar uma situação de maior vigilância. Solta a vinheta do Moisés Rolim. Agora no Bom Dia Cariri, 103,7 FM Gospel, Moisés Rolim. Moisés Rolim. A notícia com o peso da verdade. Oferecimento G7 Construtora. Se você quer realizar o sonho da casa própria, procure quem tem credibilidade e confiança na hora de realizar a sua compra da casa nova. A G7 Construtora oferece a você residências com ótimo acabamento, estrutura e qualidade do mercado. Financiamos o seu imóvel através de diversas bandeiras bancárias. O que está esperando? Ligue agora mesmo. DDD 88 981 18 41 43 e agende uma visita a uma de nossas construções e adquira já a sua casa. G7 Construtora, Rua Santos Dumont, número 71, no centro do Crato. G7 Construtora, realizando o sonho da casa própria. Muito bom dia Roberto Crispim, bom dia Ronaldo Campos, bom dia Regis Santos, meu amigo Joel, todos os ouvintes do Bom Dia Cariri. Estamos chegando trazendo informações aqui, né, do município de Nova Olinda, hoje trazendo informações do município de Nova Olinda, mas antes só acrescentando aí mais um tempero ao caldeirão aí do Roberto Crispim, do Ronaldo Campos, falando sobre as eleições para deputado, né? A dor de cabeça, o Crispim falava, viu, Crispim, da dor de cabeça do prefeito do Crato, José Ailton Brasil, para federal, mas vai ter dor de cabeça também para estadual, viu? E a dor de cabeça é grande. Primeiro, porque tem aí, a gente sabe da pré-candidatura, e é certa, do vereador Pedro Lobo, do PT, que é o seu companheiro de partido. Tem também o Rafael Branco, do MDB, que agora assumiu aí, né, teve essa oportunidade, está tendo a oportunidade aí de 4 meses aí, trabalhar em prol não só do Crato, mas como toda a região do Cariri. Tem também a questão do doutor Leitão, né, e agora de quebra entra o vereador, né, e seu sobrinho, o Lucas Brasil, se já proclama aí pré-candidato a deputado estadual, já está fazendo um trabalho. Esse trabalho vem sendo realizado junto com diversas lideranças, a gente observa, isso é visível, e é mais uma dor de cabeça para que o prefeito do Crato, José Ailton Brasil, venha resolver este problema, meu caro Roberto Crispim. Ô Moisés, agora é uma dor de cabeça que se constrói, que se forma, por conta, evidentemente, da potencialidade dessas lideranças que estão ao redor do prefeito José Ailton Brasil, dando-lhe, inclusive, sustentabilidade política. Isso. Então, é uma dor de cabeça que ele vai ter que passar por ela, evidentemente, mas não é algo danoso. Pelo contrário, é algo que possa ser
futuramente visto como benéfico, tendo em vista a possibilidade eleitoral de cada uma dessas peças, né? Deixa eu aproveitar para te perguntar o seguinte: a gente falou sobre muito nome masculino, muita liderança masculina. Tem alguém no Crato do sexo feminino que poderia também ser alçado a uma disputa eleitoral com chances reais de vencer o embate à Assembleia ou à Câmara Federal, Moisés? Olha, Roberto, a gente sabe que o Crato sempre foi um celeiro, né, de mulheres guerreiras, mulheres que fazem diferença na sociedade, apesar de estar um pouco... A última deputada é Fabíola Alencar. Infelizmente, no momento a gente percebe uma ausência maior, né? Mas hoje nós temos aí e temos observado o trabalho. Por exemplo, hoje nós temos, e isso é público e notório, né? Hoje nós temos uma grande referência, né, na Câmara Municipal, melhor, uma não, duas grandes referências na Câmara Municipal, no caso, a vereadora Mariângela, né, e tem desenvolvido um trabalho assim sensacional, não só na área que atua, né, na militância, né, na questão do ativismo animal, na causa animal, mas também em outras pastas, em outros assuntos, outros segmentos, como também a vereadora do PT, a Lourdes de Carlim. Então, assim, há espaço para mais, a gente precisa de mais, essa é a verdade, né? Em outros momentos, nós tínhamos aqui na cidade do Crato pessoas como a ex-vereadora Mara Guedes, como a ex-vereadora também a Edna Almino e tantas outras, a própria Fabíola Alencar, que foi deputada estadual, que foi vice-prefeita do município do Crato. Ou seja, nós temos aí um leque de mulheres, confesso a você, que fizeram história, outras que estão construindo sua história, mas também um espaço muito amplo para que outras mulheres entrem, né, na cena política do município do Crato. O nome hoje, e aí vem para essa questão mais, vamos trazer mais para esse lado das eleições do próximo ano. O nome hoje, né, que é muito falado, eu não sei, nunca conversei com ela, eu nunca entrevistei ela para saber se isso procede ou não, mas o nome muito ventilado de uma mulher do Crato para uma futura disputa seria, no caso, a secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliane Estrela, né? Um nome que a gente escuta, a gente vê muito, principalmente o pessoal da Educação do Estado do Ceará comentando, né, exaltando o seu nome, mas eu nunca perguntei pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade para que a gente faça essa pergunta futura. Nós citamos a Eliane Estrela, citamos a Jaqueline Gouveia e citamos a Andréa Maia Landim, são três figuras no contexto regional que têm, evidentemente, uma expressão de crescimento, sobretudo a partir do ano passado, né, quando as suas imagens foram mais propagadas. Mas você está correto. É verdade. E há quem diga, Roberto Crispim, que a Eliane Estrela poderá ser, quem sabe, um forte nome para a sucessão futura após esse último mandato do prefeito Zé Elton Brasil, né? Tem outra possibilidade também que se ventila muito aqui no município do Crato, que cabe aguardar e ver o desenrolar da política aqui na cidade. Mas saindo do Crato, vamos até o município de Nova Olinda, Roberto Crispim, Ronaldo Campos e ouvintes, porque o prefeito, o doutor Ítalo Brito, está preocupado. A situação no município de Nova Olinda começa a dar sinais também, a exemplo de outras cidades da região do Cariri, começa a dar sinais de que a Covid avança e avança com força. Essa é uma realidade nua e crua nos dias atuais, principalmente se tratando de Brasil, com a ameaça de uma terceira onda, e o prefeito do município de Nova Olinda já está alertando a população, falando dos leitos que já estão ocupados. Tem gente esperando vaga de UTI lá no município de Nova Olinda, é exemplo de Crato, né? Barbalha e tantas outras cidades da nossa região. O prefeito Ítalo falou a respeito deste assunto e a gente traz aqui dentro do nosso Bom Dia Cariri. Vamos ouvi-lo. Bom dia. Passando aqui para atualizar vocês de como está nosso hospital, nossa ala Covid hoje. E hoje nós temos 6 pacientes internados com Covid confirmado, os 6 necessitando de oxigênio
e 2 deles com indicação de UTI, aguardando vaga de liberação de UTI. Então é uma situação de alerta, então precisamos considerar isso como a verdade, como a realidade, né? Então eu peço que todos ponham a mão na consciência e realmente respeitem as regras sanitárias e tentem mais uma vez reconsiderar algumas atitudes que a gente ainda está vendo em nosso município relacionadas ao não cumprimento do decreto do governo do estado. A palavra do prefeito Dr. Ítalo Brito, do município de Nova Olinda, falando a respeito da situação da Covid, Roberto. Inclusive, eu recebi informação, vou até confirmar, que vai ter hoje uma reunião dos prefeitos na região, né? Santana do Cariri, Nova Olinda, né? Potengi, situação também que não está muito fácil no município de Potengi, e vai ter uma reunião porque um dos grandes gargalos, Roberto Crispim, né, de combate à Covid-19 tem sido justamente nesse momento de flexibilização, pelo menos nessas cidades, né? Tem sido a questão dos bares, né? Os bares têm sido aí, na visão das equipes sanitárias desses municípios, tem sido aí um grande inimigo, na verdade, né, no combate à Covid-19. É muita aglomeração, também tem a questão aí das festas clandestinas, que não diferente de Juazeiro do Norte, do Crato, de Barbalha, né? Nessas cidades mesmo é que acontecem, principalmente nas zonas rurais, né? As prefeituras têm tentado combater de forma veemente essa questão das festas clandestinas, apesar que a gente sabe que já há uma dificuldade muito grande no Crajubá, né? E nessas cidades principalmente, porque falta de fato estrutura para fiscalização, mas essas prefeituras têm tentado, de certa forma, lutar, né, e fiscalizar para que não haja essas festas clandestinas, ou seja, são muitos problemas em cidades pequenas que começam a dar sinais de que não vão aguentar esses casos aumentando a cada dia de Covid-19. Aí o que acontece? Manda para Crato, Juazeiro ou Barbalha, esquecendo-se assim de que aqui também já não há vaga em UTI, ou seja, tem gente em fila esperando. Inclusive ontem, eu quero aproveitar a oportunidade, Roberto Crispim, abraçar a todos os amigos aqui da família Leonel do município do Crato, né? Família muito conhecida, de professores, né? O professor Sandro Leonel. Felizmente os dois estão com Covid no Hospital São Camilo. O professor Sandro ontem foi transferido para o Hospital São Raimundo aqui em Crato, porque vai se submeter à diálise, né? Porque a Covid atingiu os seus rins, infelizmente. A família vem fazendo uma campanha nas redes sociais, né? Pedindo aí ajuda, até porque o professor Giorgio, que é o irmão do Sandro, professor de física, muito conhecido na região do Cariri, necessita de cuidador, né? Essa foi uma indicação do hospital, né? Que ele está internado. E aí o que acontece? A família começou a campanha, né? Então é a Covid dilacerando aí, passando mesmo, começando a levar diversas pessoas conhecidas para os leitos dos hospitais. E aí a gente aqui fica ao mesmo tempo apreensivo, mas também ao mesmo tempo esperançoso para que logo tudo isso passe e a gente possa voltar às nossas vidas. Ok, Roberto? A gente volta amanhã, se Deus quiser, trazendo mais informações de qualquer lugar da nossa região do Cariri. Forte abraço. Tá aí Moisés Rolim narrando a situação de Nova Olinda, mas fazendo também um balanço de outras áreas aqui da região do Cariri, citando com muita propriedade as questões relativas ao mal que a Covid-19 tem feito a toda a nossa sociedade. Infelizmente, é uma doença lamentável, que tem ocasionado perdas substanciadas às famílias brasileiras e mundiais, e é difícil, é um momento muito difícil, e a gente torce realmente, como colocou Moisés, para que isso acabe com a máxima brevidade possível. Bom, eu vou chamar a Regis Santos, mas antes, Ronaldo, o Gustavo Grangeiro fez um apontamento aqui, também está no Bom Dia Cariri, acompanhando, é o seguinte: bom dia, no Juazeiro também temos bons nomes femininos, como a Jaqueline, nós já havíamos citado a Jaqueline,
a ex-vereadora Rita Monteiro e a ex-vereadora Auricélia, que sempre desenvolveu um ótimo trabalho como a Casa da Mulher, Abrigo para Idosos, a causa LGBT. Cariri terá bons nomes para 2022, o povo precisa aprender a valorizar as pratas de casa, né? Eu concordo com o Gustavo, nós temos realmente bons nomes, né? A exemplo desses que ele citou. Eu tenho alguns apontamentos relacionados a algumas figuras da política mais municipal, né? Porque a gente tem que entender também, né, Ronaldo? Claro, o sonho tem que ser buscado. A gente não pode estagnar, parar no tempo. Tem que querer sempre mais, evoluir, né? Mas a gente tem que entender também que nem sempre é possível alcançar postos, né? A gente tem que compreender o nosso limite, nosso potencial. E nem todo mundo tem potencial para ser deputado, tem potencial para ser representante na Assembleia ou na Câmara Federal. Mas o sonho, se ele existe, tem que ser buscado, obviamente. Mas temos que lembrar sempre, Roberto, que para se fazer uma vaga para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ou para a Câmara Federal, nós temos que ter várias candidaturas, mais do que nunca nesse momento, claro, em que acabou-se as coligações proporcionais. Então, quem é detentor de 2.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos, serão procurados aí a peso de ouro, porque se precisa de pessoas com tanto que tenha 20, 30, 50, 100.000 votos, como aquelas que têm 2, 3, 5, 10. No jogo, no montante, quanto mais gente, e aí para a Assembleia são 69 candidatos por partido, para ver se você atinge aí 100.000 votos e faça um deputado estadual. Agora, para se fazer o deputado estadual, não é necessário que esse deputado tire 100.000 votos. Ele pode tirar 23.000 votos, 20.000 votos, em um grupo que consiga chegar com 130.000 votos e ele é o eleito. Não então, mais. Não? Não mais. Não, após as sim, mudanças Roberto. Eleitorais, sim, não mais. Não, continua do mesmo jeito. Você tem que atingir 10% do coeficiente. Nenhum candidato é eleito com menos de 10% sim, Roberto, do coeficiente eleitoral. Já muda meu querido Roberto Crispim. Meu querido Roberto Crispim, o quociente eleitoral para um deputado estadual no estado do Ceará é em torno de 100 a 130.000 votos. Então, tem que ser feita a conta novamente, porque é a partir dos votos válidos da eleição passada. Tem que parar para analisar e aguardar, inclusive, a normativa do TSE para a eleição futura. Mas é basicamente isso. Roberto, essa regra do jogo não vai mudar. Você está certo, não estou dizendo que você está errado não, você está certo. Você está certo. Mas há mudanças na regra que criam novos empecilhos, é o que eu estou querendo colocar. Sim, sim, mas a gente tem uma visão que já é uma visão pontuada de eleições passadas e a cada nova eleição uma nova mudança, né? O presidente do PL, o Gutenberg Campos, está colocando aqui, inclusive, sua visão com relação a questões de nomes. Os problemas que alguns nomes teriam no processo eleitoral, né? Ele faz a citação da Auricélia Bezerra. Ele diz aqui o seguinte: a dificuldade da Auricélia Bezerra está no PTB, é a primeira suplente por lá, não pode sair. E o PTB não tem grupo para ir a uma disputa. 90.000 votos, né? 110.000 votos, federal 150.000 votos, seriam os números para hoje. Para hoje. Mas é preciso aguardar a contabilidade pelo TSE para a gente saber realmente qual vai ser o coeficiente eleitoral. Porque ele muda de eleição para eleição, a realidade é essa. Sim, mas você faz uma perspectiva e você pode analisar todas as últimas eleições. Não se aumenta mais do que 35%, entendeu? Então, se aumentar e sair em 35%, mesmo com isso, quem tirasse de um partido teoricamente bem organizado, que atingisse 150.000 votos, 130.000 votos, e dentre eles, o que for mais bem votado, tiver na casa dos 20.000 votos, ele atingiu mais de 10%. Ele é, sim, empossado, seria teoricamente empossado como deputado estadual. Ele agora, está elegível. Agora que seria uma loteria, seria. Em Juazeiro do Norte, a gente achava que ninguém entraria mais com menos de 1.500, 2.000 votos, pela conjuntura. O Podemos acreditava que faria 2 vereadores. E o Podemos fez apenas um, com 700 e poucos votos. Teve pessoas que tirou o dobro da votação do Rafael Cearense e não entrou. É isso que eu estou falando. Mas aí você vai pela sobra, né? Não, ele não entrou pela sobra, não.
Ele entrou pelo quociente que o partido fez. Eu não tô falando, não estou falando do caso do Rafael. Estou falando do outro caso. Não, mas no caso que eu estou lhe falando aqui de 20 mil votos, não seria naturalmente pela sobra. Seria pelo partido ter atingido o número de votos suficiente para eleger um deputado. Ou seja, ele atingiu 130 mil votos, 150 mil votos o partido, ele tem uma cadeira, não foi pela sobra. Tem uma cadeira, sem sombra de dúvida. Atingiu o coeficiente, ele tem uma cadeira. Claro. Exato, é isso que eu estou dizendo. E aí uma pessoa com 25 mil votos dentro desse partido, se for mais votado, está eleito. Mas falando em votação, Roberto, e aí você fala o nome da ex-vereadora Auricélia Bezerra, é bom lembrar também que tem outra ex-vereadora, que é a Rita Monteiro, fez um bom trabalho na Câmara. Eu não sei se a Rita vai ser candidata também ou não. Lá atrás o Gilmar teria dito que iria apoiar a Rita. Eu não sei se continua aí o acordo, as alianças de pé, mas a Rita Monteiro também é um excelente nome para essa disputa. Agora, a Rita ainda tem uma situação mais confortável do que a Auricélia, porque ela não precisa se esperar por decisões partidárias. Ela pode ir para qualquer partido e ser candidata. Roberto. Pois é, aí a gente tem que pontuar as situações de cada pretenso concorrente, né? E uma coisa é você desejar ser, outra é ter a condição de sê-lo. E é bom lembrar que é preciso que haja base eleitoral em outros municípios para fortalecer, evidentemente, a perspectiva eleitoral. Mas, enfim, a gente vai discutir isso aí num outro mérito. Ronaldo, vamos chamar a Regis Santos, 7h55, está na ponta da linha, também com informações relativas à questão de decretos mais rígidos, dessa feita em Juazeiro do Norte. Regis, bom dia. Bom dia, Crispim, bom dia, Ronaldo, e a todos os ouvintes do jornal Bom Dia Cariri. A gente fala agora das medidas que estão sendo tomadas no município de Barbalha e em Juazeiro do Norte para conter o avanço da Covid-19. E, claro, sempre essas medidas são tomadas através de decretos municipais. No município barbalense, o Decreto Municipal 43, que flexibilizou o funcionamento do comércio, segue até amanhã, sábado, dia 5. Lojas de materiais de construção, mercado público e comércio local podem funcionar no horário das 8 às 12 horas, com capacidade limitada a 30%. As medidas passaram a valer no dia 31 de maio. Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres também podem funcionar nesse horário com o mesmo limite de capacidade. O objetivo é evitar o aumento exponencial do número de casos e reverter o quadro atual, desacelerando o ritmo de crescimento da doença, e com isso também evitando a sobrecarga de demandas por leitos, inclusive de UTI, na rede pública de saúde. Uma forma de garantir condições adequadas de atendimento a todos que possam precisar de cuidados médicos. Os demais serviços essenciais autorizados pelo decreto poderão funcionar de 6 às 20 horas e, após esse horário, somente por delivery, exceto os estabelecimentos de combustíveis. Os estabelecimentos que estiveram autorizados a funcionar obrigatoriamente deverão providenciar o controle da entrada de pessoas, fornecer álcool 70% e permitir apenas o ingresso com o uso de máscara de proteção facial. Já em Juazeiro do Norte, as medidas mais rígidas foram publicadas ontem em decreto no Diário Oficial. As medidas entraram em vigor a partir de hoje e seguem até o dia 11 de junho. Em pronunciamento oficial, o prefeito Gleidson Bezerra do Podemos afirmou que segue determinação do Ministério Público Estadual e as medidas acompanham o decreto do governo do estado do Ceará. Pelo novo decreto, aqui em Juazeiro do Norte, ficam proibidas a realização de feiras de qualquer natureza, aglomerações e circulação de pessoas em espaços públicos ou privados, tais como praças e calçadões, ficando permitido somente a prática esportiva individual ou acesso a atividades essenciais. Para casos de descumprimento do decreto,
serão aplicadas multas e interdição total do estabelecimento por 7 dias. No caso da reincidência, a interdição será por 30 dias. Já para os indivíduos, será aplicada multa de R$ 200 para quem for flagrado sem máscara em local público ou privado, transporte público ou estabelecimentos em funcionamento. Outros pontos do decreto, que acredito que já foram falados aqui no Bom Dia Cariri, é a proibição de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento durante a vigência do decreto, toque de recolher de segunda a sexta-feira entre 20 e 5 horas, exceto para serviços essenciais, lockdown durante os fins de semana durante o período do decreto, também funcionamento de lojas no comércio de 10 às 16 horas, com limitação de 40% do atendimento total simultâneo. O funcionamento de shopping ocorre de 12 às 18 horas, incluindo restaurantes, e observando o limite de 40% da capacidade do atendimento simultâneo. Instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais com, no máximo, 25% da capacidade total ou de forma virtual. Bom, essas são as medidas que estão sendo tomadas no momento no município de Barbalha e Juazeiro do Norte para conter o avanço da Covid-19, que está com números exorbitantes, especialmente aqui na região do Cariri. Regi Santos, para o Bom Dia Cariri. Obrigado, Regi. Uma ótima sexta-feira a você. Bom final de semana. Regi volta segunda-feira. Ronaldo, para finalizar, evidentemente que os partidos políticos estão trabalhando já internamente a perspectiva de escolhas de nomes a representá-los em 2022. A exemplo disso, eu recebo informações pelo professor Pedro Adjedan que o diretório municipal do PT vai também apresentar nomes para as eleições do próximo ano. Ele informa que o partido está discutindo com a direção estadual e o Campo Democrático sobre o projeto, visando 2024, inclusive. O PT de Juazeiro vai lançar nomes do município na disputa à Assembleia Legislativa, creio eu, né? Mas com a intenção clara de se fortalecer para 2024. Diz aqui o Adjedan, que inclusive está pré-candidato à Assembleia Legislativa nas eleições do próximo ano, diga de passagem. Olha aí, mas não só o boa. PT, o PL também está se preparando, o Republicanos, o DC, a Rede de Sustentabilidade parece que vai lançar Andréa Maia Landim como candidata à Câmara Federal, se eu não estiver equivocado. Enfim, as siglas estão trabalhando. Sem dúvida, Roberto. Queria aproveitar aqui, já que a gente está finalizando o programa, mandar um abraço para o Kelson Campos, para o Dantas Duarte, para o Erlon Ravache, que está sempre nos acompanhando, o José Li, lá, o seu Zé Li, lá de Milagres, também aqui, também mandar um abraço para ele. Manda aqui, o pessoal manda um bom dia para toda a equipe do Bom Dia Cariri, para o Ronaldo, para o Roberto Crispim, para o meu amigo aqui, o Joel, também. Um abraço para Daniel Gonçalves e seu pai, Zé Bibil, para Francisca Rodrigues, para Cielda Campos e Claudiana Cavalcante. Um forte abraço para todos que nos prestigiaram, Daiane Moraes, Ana Souza, todo mundo que está sempre com o Bom Dia Cariri, para o Frederico Barro, a Dona Zilmar, Dona Nenê, minha mãe. Forte abraço, Roberto. Até segunda-feira, se Deus quiser, com muita paz e muita saúde. Fiquem em casa. Pois é. Para finalizar, às 8 horas mais 2 minutos, abraçar a audiência. O Gutenberg está mandando aqui rapidinho. Olha, o PL também tem candidatos para 2022. Tem pré-candidatos, tem 2 empresários, tem um professor, um pastor, 2 para a Assembleia, 1 para a Federal. A gente vai comentar segunda-feira com mais detalhes, os nomes estão postos. Bom final de semana a todos vocês, obrigado pelo carinho da sua audiência. Usem máscara, usem álcool em gel, não saiam de casa, se preservem. Saúde a todos e até segunda-feira.
Termina agora Bom Dia Cariri. Bom Dia Cariri. Você ouviu a informação com a participação popular e a credibilidade e apresentação de Roberto Crispim e Ronaldo Campos. Uma equipe de jornalistas especializados em trazer notícias. Obrigado pela sua companhia. 103,7 FM, concessão do Ministério das Comunicações, através